Se a vontade é regida pelo Espírito Santo para a realização de atos mais perfeitos, quando a ocasião aparece e a pessoa realiza pelo ato da vontade aquilo que o Espírito Santo indicou, isso significa que a pessoa agiu por ele. Sim, se bem que não é agir segundo o que o Espírito Santo indicou, é mais do que isso. É o Espírito Santo que move a alma, né? Move então a vontade também. Não são dois interlocutores que vão discutir para saber o que a gente vai fazer. É o Espírito Santo que vai tomar a iniciativa, mas a vontade vai dar sua plena adesão. Então significa que a pessoa agiu por ele. Sim, quando ela age sob a influência do Espírito Santo, ela age por ele. Consentiu com o Espírito Santo? Sim, então que é mais do que isso, né? Só tem um consentimento, mas é mais. Ela consentiu, exprime um aspecto dessa verdade, mas não toda. E fez um ato mais perfeito? Sim. Por isso pode ser considerado um ato meritório? Sim, se é um ato feito por moção do Espírito Santo, ele é meritório, claro. Isto é crescer na graça santificante e em santidade? Sim, também, porque se um ato pode ser bom, mas ser muito fraquinho e não ser tudo que a gente podia fazer. Mas quando é o Espírito Santo que nos move, o Espírito Santo não é fraquinho, então a gente dá tudo, né? Então é um ato que vai fazer a caridade aumentar. Então, crescer em santidade. Então, vamos continuar, vamos ver o dom da força. Vimos o dom do temor, que é mais rico do que a gente podia imaginar. E agora nós vamos ver o dom da força. Vamos então ao segundo dos dons. Vamos vendo os dons segundo a ordem das virtudes. A ordem das virtudes que ele aperfeiçoou. Então não é a ordem propriamente dos dons, como está na Sagrada Escritura, mas na sua influência nas virtudes. Então a gente pega como ponto de partida a ordem das virtudes, que é temperança, força, justiça, prudência, e depois ele toma esperança, fé e caridade. Deus vos conceda serdes fortificados pela força que vem do Espírito Santo, de maneira a vos tornardes almas interiores. Então, Efésios 2,16. Que Deus vos conceda serdes fortificados pela força que vem do Espírito Santo. Fortificados pela força que vem do Espírito Santo. A fim de tornardes almas interiores. Interessante. Podia imaginar que a força seria para a vida sempre algo de prático, né? Da vida ativa, mas aqui de maneira a vos tornardes almas interiores. Uma indicação para nós. O temor fez com que o instrumento, que somos nós, ficasse na mão de Deus. A gente não quer se separar de Deus. Tem uma oração até na missa, né? Que a gente pede para não ficar separado de Deus. Então, o dom do temor. Então está bem na mão de Deus e agora com a força vai ser a operação de Deus. A primeira qualidade de uma operação é a força, a firmeza. O cruzado tem a sua espada e ele a segura bem, em seguida ele ataca com força, com firmeza, em todas as coisas, assim. Alguém que domina bem uma profissão, ele tem firmeza naquilo que faz. Dom da força para realizar com firmeza a obra de nossa santificação e vencer os obstáculos e alcançar a vida eterna. A força para essa obra de santificação,
de combate aos nossos vícios e no exercício das virtudes. Botar o máximo possível, pedir a Deus a graça da força. A virtude da força, ela é importante para tudo na vida interior, na vida cristã. Então, importante para tudo nessa vida do cristão, ela influi no exercício de todas as outras virtudes. Falando da modéstia, Pio XII falava da cruzada da pureza. Então, ela assimilava cruzados com pureza, com a força. Na oração, Santa Teresa d'Ávila se segurava no genuflectório para não ir embora, que ela ficava, né, ela tinha abandonado a oração e o seu diretor mandou retomar 1h de manhã, 1h à tarde. Não sei se ela fazia sozinha ou como era, mas ela ficava para morrer, se segurava no genuflectório, tanta vontade que ela tinha de ir embora. Então ela usou de grande força para se superar o seu desgosto, seu desejo de interromper e não prosseguir. No estudo, o Curadas teve que estudar, tendo dificuldades. O seu professor, que era menor do que ele, deu um tapa no rosto dele, dizendo que ele era burro ou coisa semelhante. E ele não abandonou, ele ficou lá, com grande força. No trabalho, né, Montsion Lefebvre, São Francisco Xavier e outros, né, trabalham com força. Força para terminar um trabalho até o fim, e não terminar antes de véspera, se for o caso, e até o fim, qual que seja o trabalho. Na pobreza, São Francisco, São Domingos, para se manter na indigência, né, e não recorrer a algo fora da vida religiosa, né, das virtudes da vida religiosa. Na mortificação, Santa Teresinha dizia que sentiu frio até morrer, e para a inspiração de Deus, certamente, mas ela não quis pegar outro cobertor do que aqueles que já estavam lá na cela quando ela chegou. Ela podia pedir um outro, não pediu, e provavelmente por uma inspiração de Deus, então ela dizia, eu sofri frio até morrer, a ponto de ficar perto de morrer. Então, força. Na confissão, os grandes penitentes, todos cristãos, de confessar o seu pecado, né, inteiramente. Nas resoluções, etc, etc. Nosso Senhor faz o elogio da força. Um homem que falando de São João Batista, um homem que se veste com moleza, estão nos palácios. Jesus falava com poder, com autoridade, com força, e não com os escribas e os fariseus. Jesus foi um forte na agonia. Diz Nosso Senhor, se diz, eis que com autoridade e poder ele ordena mesmo aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem e se vão. Ele foi forte diante de Pilatos, forte diante de Herodes, forte diante da multidão, forte na cruz, elevando a voz, em vossas mãos entrego meu espírito. Ele faz o elogio do forte. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua casa, tudo está em paz. A força necessária para defender a verdade. Montsion Lefebvre foi extraordinário, de força, né, para defender a verdade num momento crítico, onde a verdade estava, a mentira, né, o erro, estava a ponto de travar, né, de toda a vida da igreja, toda a missão da igreja, que se ele se ele e Dom Antônio, e não sei se algum outro estava, normalmente foi ele e Dom Antônio, se eles não fizessem o que fizeram, o que teria acontecido?
teria os, como chama isso, né? Os tradicionais lá, tem um outro nome, né? Que ficariam na linha média, né? Que guardaria assim mistura de boa doutrina, boa piedade com... Então ele defendeu a verdade com força, por isso foi suspensa divinis, mais tarde excomungado. Força que se realiza para realizar a virtude, qualquer que seja, né? Para realizar uma obra, para defendê-la. Não recebemos esta virtude infusa, nós recebemos, essa virtude infusa da força no batismo. É preciso utilizá-la. A coragem cristã, segundo ponto. Deus nos predestinou no Cristo Jesus, nosso Senhor, a fim que sejamos santos e imaculados. Então o objetivo é bem grande. Sejamos santos e imaculados. Deus nos predestinou a isso. As almas devem também ser grandes, à altura desse objetivo. Nada de mesquinho se queremos corresponder aos desígnios de Deus. Pedir a Deus a magnanimidade. Magnanimidade é aquela virtude que nos faz fazer grandes coisas. Grandes coisas dentro de uma ordem, né? Não necessariamente grandes coisas que todo mundo vai ver, mas grandes coisas em si mesma. O Marte é magnânimo. E aqueles que fazem grandes coisas, né? Que sejam coisas que a gente vê ou que a gente não vê, eles são magnânimos. Contanto que eles se lancem na execução de grandes coisas. Furor dos homens para alcançar uma posição terrestre e, portanto, pequena, né? O desses presidentes, desses políticos, né? Não vou dizer todos não, mas digamos, para os políticos é uma sede muito grande de chegar lá onde eles querem. Então eles botam uma grande, um furor, né, como diz aqui, um furor para alcançar certas posições, e não só na política, mas em várias outras coisas. Um empresário, às vezes, alguém que... né, estão tentados a passar por cima da justiça para alcançar o que querem. E o céu, quem se esforça para alcançá-lo? Então devemos botar no desejo, elevar nossos desejos. Sursum corda. Nosso coração se volte para aquilo que realmente merece esse empenho que os outros utilizam nas coisas desse mundo. Se comece fortemente, diz São Bernardo. Nada de grande se faz sem coragem. Coragem na vida religiosa, que é austera, que é difícil com o tempo, a regularidade é bem difícil. Aí, quando vem a doença, quando vem outra coisa, fica não só difícil, mas difícil discernir também. O que eu faço? Estou bastante doente, eu não estou. Seja como for, é necessário coragem para enfrentar todo esse conjunto de austeridade, de regularidade, de uma coisa que se prolonga no tempo, é sempre difícil. Nada exige tanto a coragem quanto o exercício da regularidade, uma monotonia do dia a dia. A todos estes eu prefiro a monotonia do cotidiano, dizia Santa Teresinha, porque ela era forte. Regularidade, o amor que é bastante forte para nos manter sempre fiel ao nosso dever. Mas quem precisa de uma dispensa deve pedir. Pelo menos pedir ao superior, né? Noviço também pedir ao mestre noviço, o que ele acha, né?
Dois aspectos da força: agir com coragem, é o ataque, né? E o suportar com coragem. Então, dois aspectos. Um é agir, atacar, e outro é suportar. Esses dois, a gente vai precisar da virtude da força, e nos dois o Espírito Santo vai nos ajudar. Mas qual é o mais difícil dos dois? Atacar ou suportar? Pois bem, é suportar. Suportar com ânimo, com valor. Suportar a dor física, a doença, as penas espirituais, obscuridades da fé, na fé, escrúpulos, lassidão, depressão, angústia, esgotamento, nessa crise atual que dura. Para uns pesa bastante, para outros já pesou, não pesa mais, depende, né? Mas deve sempre guardar essa atitude, que essa crise a gente não deve se desinteressar, mas é uma crise que dura e que acaba sendo um peso normalmente para todo mundo. Pio XII dizia, os católicos que virão, a principal tentação dos católicos que virão é a lassidão, é o cansaço, como previsse já que esse combate seria longo, né? E Monsieur Lefebvre disse essa palavra, eu não sei aonde foi, mas eu lembro de ter bem escutado ela. Preparem-se para um combate de longa duração. Nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras, minha alma está triste até a morte. Então é necessário muita força para ir adiante com a alma triste até a morte. É com essa alma triste que ele trabalhou e operou nossa salvação pela sua paixão. Suportar as penas que vêm de nossos pecados, como Santa Maria Margarida de Cortona e todos os santos, finalmente. Nossa enfermidade, nossos obstáculos externos também. Suportar os nossos inimigos que se alegram. Coragem para dominar nossa alma. Na paciência possuireis a vossa alma. Então pedir a força, suportar minuto por minuto até o fim da vida. A perseverança final. O melhor de uma boa obra, de São Gregório Magno, é a perseverança. Até o martírio, se for o caso. Então tudo isso é uma obra de força. Agora, onde fica a necessidade do dom da força? Bom, não precisa nem explicar, a gente vê bem que é fácil botar aqui no papel, mas é muito difícil botar nos nossos atos. Então, terceiro ponto, necessidade do dom da força. A altura, dificuldade do objetivo e uma certa bondade e medida que deve ter a força cristã. Força tranquila. Teve um escritor que pediram para ele fazer um retrato no Monsieur Lefebvre, né, escrito, né? Eles pediram, ele simplesmente fez. E foi interessante que era um escritor que não tinha sido batizado ainda. Esse é o nome dele, escapando agora. Então ele falou, uma expressão que já existia, penso eu. Falou da força tranquila. Então a nossa força, ela deve ser forte, mas ela deve retratar algo de tranquilo. Deve ter algo de tranquilo. Senão, não é perfeição. A perfeição, ela tem uma medida. Então isso, quem vai dar isso é o Espírito Santo. Mas nossa miséria, nossa fraqueza, nossa lentidão deixam passar as ocasiões de agir com essa força tranquila.
Os perigos são tão grandes, a obra a realizar são tão grandes. A gente se sente, não só em relação a essa força tranquila, mas simplesmente em relação à execução dessas obras, a gente não alcança. A gente não alcança. Se alcança, a gente alcança com certa dureza, e a gente não alcança, né, simplesmente a gente fica aquém do que devia ser, e a vida continua, e a gente fica para trás. Às vezes vemos o que precisamos fazer, resolvemos fazê-lo, mas não conseguimos fazê-lo. Santo Antônio pedia 3 graças: ver, querer, poder. A gente vê que a gente deve fazer isso, a gente quer fazer isso, mas na hora de fazer a gente não consegue. Por quê? Porque falta ainda um socorro, um novo socorro divino. Deus é o nosso suplemento. O Espírito Santo tem pena de nossa fraqueza. O dom da força vem em auxílio de nossa virtude de força, que na verdade é fraca demais, para dar conta do que temos que realizar. Então, é inevitável a gente ver que mais forte do que nós, mesmo quando a gente quer, mais o Espírito Santo vem nos ajudar, e mesmo quando a gente está vendo nossa derrota, por assim dizer, a gente vê que não foi tão grave assim, que o Espírito Santo nos ajudou, a gente como virou a situação, conseguiu alguma coisa, e com a ajuda do Espírito Santo a gente vai chegar a superar essa situação, ou situações, e quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente verá o bom êxito que será fruto da inspiração do Espírito Santo, do dom da força, no caso aqui. Jeremias dizia: Senhor Deus, vós bem vedes que eu não sei falar, porque sou um menino. E o Senhor diz: não diga sou um menino. Então eu não posso, meu Deus, não posso suportar a vida monástica, a vida de comum, os irmãos, tal irmão, eu não consigo. Aí o Senhor diz: não diga sou um menino, não os tema, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor veio em nosso socorro, que seja em relação com a vida monástica, a vida comum, né, em comum, que seja em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa Lexo Divina, quem tem vontade de abandonar, ou sei lá, o que for, né? O Senhor diz: não temas. Santo Joana d'Arc, que arrancou os cabelos, quando soube que ele ia morrer naquele dia, né? Eu não quero morrer, não quero morrer. E Deus deu a ela, então ela teve um momento assim de não vou conseguir, né? Vou ficar completamente. E Deus vai dar a ela em seguida, né? Uma tranquilidade, que na hora da morte ela estava tranquila, e lá já amarrada no poste ali da execução, ela falou com uns e outros de maneira bem tranquila, pedindo: traga a cruz, bota a cruz na frente de mim. Quando o fogo começou a pegar, ela falou: irmão, você está muito perto do fogo, se afasta, vai se queimar. Cuidado, irmão, o fogo queima. Eu estou vendo como ele queima, sai daí. Então ela estava, né, tem um momento que ela não, até gostaria, mas não consegue, e logo ela consegue. Quem é que fez isso? Foi essa graça do Espírito Santo, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quarto ponto: efeitos do dom. Os apóstolos no dia de Pentecostes. Então, antes eles estão, primeiro antes, depois, né? Antes, na Quinta-feira Santa, todos fogem. São Pedro corta a orelha de um servo, mas é um impulso, sem continuidade. Seu medo é grande.
e logo, diante da observação de uma criada, ele renega Nosso Senhor. Mesmo depois da ressurreição, ficavam no cenáculo, os apóstolos, né? Escondidos, né, de certa maneira, por medo dos judeus. Eles não têm coragem. Normal, coragem assim de enfrentar a morte, ela não é fácil, né? Eles estavam realmente com medo. Não eram de Jerusalém, deviam se sentir um pouco assim, e sabiam que os judeus estavam dispostos a fazer muita coisa, então eles estavam ali, estavam rezando, mas estavam com medo. Depois de Pentecostes, não tem mais medo de ninguém. Esses homens simples e sem preparo pregam diante de todos, diante dos juízes e príncipes do povo. Nós não podemos não dizer o que vimos e escutamos. Julgai vós mesmos se não é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E agora eles não temem a morte, não temem os príncipes sacerdotes, não temem a multidão, não temem nada. Aliás, parte da multidão já está os apoiando, mas mesmo assim, os judeus podiam matá-los. Que diferença entre a virtude com suas voltas sobre si mesma? Será que vai dar? Será que é essa hora? Será que não vou vacilar? E o dom, que dá uma grande desenvoltura e facilidade. São Pedro pregando no dia de Pentecostes. O princípio dessa força é a onipotência divina. A onipotência divina que se comunica à alma e a torna sem medo da morte. O medo principal na nossa vida é o da morte. Ou então de alguma coisa que se assemelha à morte, como é às vezes as purificações passivas, né? Sobretudo do espírito, que às vezes alguns autores, né, dizem que é pior que a morte. Mas é sempre relacionado a alguma coisa assim destrutiva, né? Que a alma vai resistir pela virtude e pelo dom do Espírito Santo. No credo, né? Patrem Omnipotentem, o Pai Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O bem-aventurado Teofano Venar, esse é o martírio. Uma força visível, né? Porque a gente podia ver o que ele estava fazendo, ele estava respondendo ao carrasco, né? E outra invisível, que é uma está ligada à outra, né? Que é a força de alma. A força de alma enquanto virtude, né? Teve um coronel que passou lá no nosso mosteiro, penso que era Bedouin na época, tentando lembrar o nome dele, bem famoso lá na França, que lutou contra de Gaulle, e ele trabalhava então, estava com as Forças Armadas Francesas na Algéria. E aí ele teve que pegar, havia os muçulmanos comunistas, que estavam com a ajuda de países comunistas, estavam tentando sublevar toda a Algéria contra a França. E para isso eles faziam coisas que eram inteiramente contrárias a tudo, né? Uma aberração total. Então matavam as crianças, matavam as mulheres, matavam todo mundo, matavam uma aldeia toda, porque a aldeia às vezes tinha ficado do lado da França, alguns ao menos, então matavam todo mundo, coisa desse tipo assim. Então, ele quando pegava um desses, ele falava, olha, eu tinha que fazer a aplicação de um tribunal de guerra, ali mesmo, porque só assim que eles aprendiam. Bom, de fato, na guerra você pode fazer algumas coisas. Então, ele fazia o tribunal de guerra, depois executava esses muçulmanos. Ele falou, era incrível, eles não queriam nenhuma venda, né, nos olhos, e ficavam olhando para as metralhadoras ou fuzil, assim, desafiando, né? Desafiando. Então, isso aí é uma força, certa força, né?
visível, mas que não é essa força invisível da graça, né? Da graça, da virtude, tudo isso. Então a força pode, a gente às vezes fica difícil de ver quem é uma, quem é outra, né? Parece uma certa força, mas é a força do ódio. Então não é uma força de virtude. Então tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente pode ficar um pouco impressionado pela força do ódio e achar, né, que fora da igreja também, fora da graça, fora disso, ou então achar que eles têm a graça, achar que eles são muito, muito fortes. Então cuidado. Em tudo a virtude tem sua imitação, né, sua caricatura. Era bem interessante isso que ele contou. Então, mas a força real é a dos santos, das almas santas. Santo Joana d'Arc na fogueira, Santo Joana d'Arc na prisão, Nosso Senhor diante de Pilatos, Nosso Senhor no horto, etc. Tem uma pequena nota aqui. Mas Deus pode dar essa força, fez de maneira escondida, onde a alma é forte, mas sofrendo todo o peso da cruz, como para Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Nosso Senhor falou, né? Meu Deus, meu Pai, se possível, que esse cálice passe sem que eu o beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Então ele mostra que aquele peso o esmagava, né? Se possível, que esse cálice passe sem que eu o beba. Depois, a virtude da força que se afirma, né? Mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Cinco caracteres do dom da força. Primeiro, a eficácia. O forte faz e a coisa funciona, porque ele vai com força. Então Deus, na ressurreição de Nosso Senhor, em todas as ressurreições, mas especialmente, podemos tomar essa, que é o modelo de todas as outras, Nosso Senhor ressuscita na glória já. Então uma ressurreição que manifesta o poder de Deus, a força de Deus. Depois a força de Deus nos ressuscitará. Ele nos dá a vitória também sobre os pecados e os vícios, ressurreição das almas. Certeza da vitória. Então, primeiro a eficácia, depois certeza da vitória, o segundo caractere, que vai fazer com que a alma tenha certeza da vitória. Quando ela está... Se ela tem o apoio de Deus, socorro de Deus, se é o Espírito Santo que move ela tem a certeza da vitória. Estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as que estão no alto ou embaixo, nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que tenho no Cristo Jesus. Romanos 8:39, né? Então Paulo está seguro. Seguro porque ele é forte e seguro porque ele se apoia na força de Deus. Ele é seguro justamente por isso. Posso tudo naquele que me fortifica. Então é a certeza da vitória. Confiança absoluta daquele que é guiado. Santo Joana d'Arc na luta, né? Ele tinha certeza que ele ia tomar Orleans. Ia levar o rei a Reims, por certeza. Da parte dela, né? Menos que tudo daria certo. Não sei que os homens traíssem, né? Mas não, ela estava certa que o socorro de Deus ia permitir tudo isso. Posso tudo naquele que me fortifica.
Santa Teresa d'Ávila, partindo para uma fundação, um homem pergunta para ela, né? Estava numa carroça, a senhora vai fazer uma fundação, mas o que a senhora tem? O que a senhora tem para fundar como meios? Ela falou, tenho 2 ducados. Aí o homem, não sei exatamente como foi todo o desenrolar da conversa, mas ele riu, né? 2 ducados, mas você não vai fazer nunca nada. Ela falou, 2 ducados de Teresa não é nada, mas 2 ducados, Teresa e Deus, é tudo. Com certeza de que com o socorro de Deus, aquilo que parece impossível, que é impossível, né, se torna possível. Terceiro, uma atividade vitoriosa, praticamente a mesma coisa. Primeiro é eficácia, segundo é a certeza da vitória futura, né? E agora é atividade vitoriosa. Santa Joana d'Arc no combate não tem hesitações, não duvida, comanda, ataca, triunfa. A alma não conhece mais as fraquezas da virtude, mas a força do Espírito Santo. A virtude ela é limitada porque somos nós que estamos administrando ali o combate. Mas quando é o Espírito Santo que conduz, né, o combate, não há mais hesitação. A alma vai. Mas como é que chama ele? João de Santo Tomás diz que o Espírito Santo também age às vezes nas coisas, decisões difíceis para nós, para a gente ir vendo, né? Ou ele vai acender uma churrada só, e a coisa dá tudo certo, ou ele também ajuda quando vai tateando assim até encontrar. Mas ele vai, se a alma é fiel, isso termina na vitória. Contra os nossos defeitos, contra uma coisa difícil a resolver, em tudo isso o Espírito Santo nos dará a vitória na medida do abandono da alma nas mãos de Deus. Santa Teresinha, por exemplo, estava segura de alcançar o objetivo. Uma frasezinha aqui, um pouco à parte. No início, eu não pensava encontrar alegria na virtude. Essa graça me foi dada mais tarde. Então, mesmo não tendo assim alegria, no cumprimento do seu dever, ela fazia. E Deus deu a ela depois uma alegria na execução, na prática dessas virtudes. Essa alegria aumenta a segurança que a gente vai alcançar o objetivo. Pedir a Deus que opere em nós a grande obra de nossa santificação, com sua força divina. Com a virtude, a alma ainda se deixa abater. Com o dom da força, ela cumpre invencivelmente o seu dever. Mantém a regularidade, vence os obstáculos, domina o sofrimento. Bom, às vezes mais, às vezes menos. Ela tem uma impressão de vigor e com a certeza de que nada a deterá. O que é enfermo, mas vem de Deus, é mais forte de tudo que vem do que é o humano. Então, é isso aí. Agora vem um capítulo sobre a bem-aventurança que corresponde ao dom da virtude da força, que é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Então, no livro, capítulo 4. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. A justiça aqui é a santidade.
Relação entre força e apetite, entre grandes projetos e grandes desejos, entre as inspirações da alma, guiada pelo Espírito Santo, e seu desejo de realizá-los. A alma tem um desejo de santidade, como Santa Teresinha, que tem a ver, né, bem evidente no caso dela, uma grande sede de santidade. Todos os santos têm, claro. E, então, essa sede, bem-aventurados que têm sede, fome e sede. Dom e beatitude. Fome e sede são necessidades imperiosas, próprias dos organismos fortes. Fome e sede em nosso Senhor Jesus Cristo. Necessidades imperiosas que exigem naturalmente serem satisfeitas. Necessidades sem cessar renascentes. Necessidades que causam contentamento quando saciadas. O nosso Senhor, né, ele diz, eu tenho um alimento que vós não conheceis. O Senhor tem sede de se alimentar da vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai e realizar sua obra até o fim. Eis aí o alimento do nosso Senhor, eis aí a sede do nosso Senhor, eis aí onde vai se manifestar a força do nosso Senhor. Ele vai até o fim, ele quer realizar a obra de seu Pai. Entretanto, neste mundo, ele disse, eis-me aqui, ao entrar nesse mundo, perdão, ele disse, eis-me aqui, ó Pai, para fazer a vossa vontade. Ele veio para isso. Ele quer isso, ele tem fome disso, sede disso. Não a minha vontade, mas a vossa. Então, o alimento, né? E em relação à bebida também, é a mesma coisa, mas interessante ver os dois termos sendo utilizados. Podeis beber o cálice que eu devo beber? O cálice que meu Pai me deu, não o beberei eu? Se fosse possível, Pai, que esse cálice se afaste de mim. Não a minha vontade, mas a vossa. E na cruz tenho sede. Que sede? Sede espiritual. Sede da vontade do Pai, sede das almas, sede de tudo que pode ser exprimido por essa palavra. Tenho a beber uma água que não conheceis, diz ele a samaritana. Fome e sede da vontade de Deus. Fome e sede da santidade, que é a mesma coisa. Né? Incluindo aqui, né, evidentemente, a obra da santidade, que é a redenção. Fome e sede de justiça em nós. Terceiro ponto, né? Primeiro, dom e beatitude. Segundo, fome e sede em nosso Senhor. Agora, em nós. Necessidade imperiosa. A caridade do Cristo nos constrange. Necessidade violenta da mais exata perfeição. Santa Catarina de Sena. Né? Eu escutei lá no refeitório da França, não sei onde é que está a passagem, mas ela está rezando com o Nosso Senhor, espero não estar enganada, está rezando o breviário com o Nosso Senhor, e aí, não sei exatamente para onde ela olhou. Não sei se olhou para Nosso Senhor ou para outra coisa, o Nosso Senhor repreendeu vivamente. Então, quando a gente lê, a gente fica meio... Eu acho que ela olha para Nosso Senhor. Acho que ele fala, não, tem que olhar para o seu breviário. Então a gente vê, Nosso Senhor não deixa passar, ele quer uma perfeição maior em Santa Catarina de Sena. Ele não... E ela tem que desejar também. Bom, tudo não está nos menores detalhes, está também. Mas às vezes, né, pode haver uma razão, que a pessoa... Uma razão, não é bem uma razão. Tem um progresso, né? Quem deve querer, e quando vai progredindo, vai ficando mais perfeito. Claro que uma pequena distração não é bom, eu tenho que vencer isso, mas saber que nosso crescimento parte de algo que é imperfeito, que é a situação que a gente está, para algo mais perfeito. Mas imitar os santos é sempre o melhor que a gente pode fazer. Mas às vezes não se abater muito, porque a gente é justamente isso, a gente não está lá ainda, então vamos como a gente pode. Sempre renascente, uma necessidade sempre renascente. Não vos canseis nunca de fazer o bem, de São Paulo.
Santo Antão, toda hora ele repetia essa frase: até agora eu não fiz nada, fume de fazer algo. E mesmo já tendo feito muito, ele dizia: ainda não fiz nada, queria fazer mais. Quantas paradas inúteis, quanta perda de tempo, falta de uma verdadeira fome de santidade. Abrir as velas, pois a alegria que isso causa, a alegria de ter ido até o fim, de não ter desanimado. Santa Teresinha tem um sonho e aí aparece uma santa do Carmelo e ele pergunta, eu não sei se ele pergunta se o senhor está contente com o que ela está fazendo. Ela diz sim. Vocês dizem sim, muito contente, ou então simplesmente sim. Mas a alegria muito grande causou isso nela. Saber que Deus estava contente. A prática, fome e sede de doutrina, então o primeiro ponto na prática, ter fome e sede de doutrina, amar a doutrina, querer ceder, estar sempre na verdadeira doutrina, né? Amar o que disse Monsieur Lefebvre, amar o que disse São Pio X, amar a doutrina. No credo, né? Santa Teresinha, o padre que dava catecismo para ela, dizia para ela e para as crianças, chamava ela de minha pequena teóloga. Por quê? Porque ela amava a doutrina e retinha, né? O amor aumenta a memória, para assim dizer, né? E tudo que a gente tiver, se a doutrina falha, é toda a santidade que falha. Depois, sede e fome de sacramentos. Vou ao sangue, dizia Santa Catarina quando ia se confessar. Uma pequena bem-aventurada dominicana, né? Esqueci o nome dela agora. Bom. Então, que desejava comungar e o padre disse, não, você não tem idade ainda. E em seguida a hóstia saiu da mão do padre e foi se pousar nos lábios dessa menina. E quando as irmãs, ficou lá a fundação de graça, as irmãs foram para o refeitório, notaram que ela não estava lá, procuraram pelo convento e encontraram ela morta no coro. Então o desejo da comunhão, o desejo no Senhor, lhe abriu as portas do céu imediatamente. E não é um caso totalmente isolado, tem outros casos ou ligados à Sagrada Escritura, ou à Santa Eucaristia, ou ligados a outro sacramento. Acho que é um com São Vicente Ferrer, ele confessou uma pessoa que disse assim, mas só me dá isso de penitência, eu sou um grande pecador. Ele mostrava tanto assim contrição, que ele falou assim, tá bem, eu vou mudar a sua penitência. Aí diminuiu ainda mais. Ele ficou assim completamente, não, mas eu sou um pecador, bom, sei lá como ele falou, mas aí ele falou, tá bem, eu vou mudar. Aí diminuiu mais ainda. Aí no final o homem morre ali no confessionário mesmo e vai para o céu. Então, fome e sede, né, de união com Deus, fome e sede da graça, da confissão, fome e sede. Uma menina que São Afonso deu também a comunhão muito cedo, e, bom, por aí. Ter sede de Deus, né, São Bento deixando tudo e procurando não agradar senão a Deus. Fome e sede de estar agradando só a Deus e não ao mundo. Abandono, né, da vida do mundo e ida para Subiaco. Fome e sede de Deus. Terceiro, a vontade de Deus, amor da regra. Agir como se toda a perfeição da ordem não dependesse senão de nós, de cada um de nós. Claro, se tem umas coisas que a gente não está em condições, que está na cama, morrendo. Tinha um que estava na cama, meio morrendo, e ele estava muito triste. Então Afonso foi ver ele e falou assim, por que você está tão triste? Ah, porque eu não posso rezar a missa. Eu não consigo me conformar com isso, eu queria estar no altar e não posso. Nada consegue me consolar.
Aí ele falou assim, mas por que você quer uma coisa que Deus não quer? Aí ele falou, mas como é que Deus não quer? Se eu sou padre como é que Deus não quer que eu reze a missa? Eu falei, claro que não quer. E você está doente, ele quer que você fique na cama, por que você quer ficar fora da cama? Aí o homem acabou se conformando. Então, toda a perfeição da regra, né, depende da ordem, dependesse só de nós. Sim, mas em cada situação, onde a vontade de Deus se manifesta. Né? Toda a perfeição da regra para aquele doente era ficar na cama. Bom, não é muito exaltante, mas é assim. Olhar, ver aonde a vontade de Deus, a regra, os superiores querem que a gente esteja. E estar lá. Depois, fome e sede das almas. Eu me manterei ao pé da cruz, dizia Santa Teresinha, para recolher esse sangue e fazer passar as almas. Ela estava pequena ainda e ela estava com missal na mão. E aí um santinho saiu assim, só um pedacinho assim, e ela viu no santinho, né? A mão de Nosso Senhor gravada na cruz e o sangue caindo. Ela teve uma intuição, certamente, né, do Espírito Santo. Penso que não há dúvida não há dúvida. Da profundidade que ela compreendeu, sim, não há dúvidas. Ela compreendeu que aquele sangue estava caindo e ficava inútil para muitas almas. Então ela falou, eu vou me manter espiritualmente de pé, me manterei espiritualmente ao pé da cruz para recolher esse sangue e fazê-lo passar às almas. Então, fome e sede das almas. Pranzini, né? Pranzini que já estava condenado, com todos os sinais de uma alma que ia para o inferno, né? E ela obteve a conversão dele. Os apóstolos, São Paulo, eu suporto tudo pelos eleitos. Todos os missionários, né? São Teofano Venar, todos os santos. Nós tínhamos lá um irmão no Barru, né? De Jaime Bedouin, Justo. E o tio dele, tio avô, coisa assim, foi mártir na Coreia. Juste Le Bretonnier. É interessante, né? Porque a gente está aqui conversando com um irmão, e esse irmão tem um tio que morreu lá na Coreia, fazendo o quê? Fome e sede de almas. Então, fome e sede, e seremos saciados com almas para Deus e Deus para nós. As almas que nos cercam, Deus as ama. Nós devemos amá-las em Deus e para Deus, e para que elas se santifiquem e se salvem. Devemos suportar seus defeitos como Deus e ter para com elas sentimentos de bondade, de misericórdia e de paciência. Então, diz aí. Então, a virtude da virtude, né? E dom da força. Essa força aí é toda ela a imitação de Nosso Senhor. O mundo tem uma noção da força parcial. Ele tem razão em certos lugares, em certos pontos. Um soldado forte é melhor que um soldado fraco, mas essa sede de salvar as almas, essa fome e sede de Nosso Senhor, nem sempre é o móvel dos homens. Né? Santa Joana d'Arc se inclinava e procurava a salvação da alma também dos ingleses, que é bem interessante. Então, tá, Deus ama os ingleses. Do amor que Deus tem por os ingleses, eu não sei nada. O que eu sei é que nenhum deles ficará aqui na terra da França, a não ser os mortos. Falava isso na frente dos ingleses. Aí assim, você odeia... Mas ela não odiava os ingleses. Ela também era um pouquinho irônica com aqueles juízes, mas ela amava os ingleses, no sentido que ela não queria que eles perdessem suas almas. Então, quando tinha algum que estava morrendo assim, quando ela podia, chamava o padre para confessar tudo isso. Então, a força do bom soldado, isso se viu muitas vezes também, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda também.
mais da parte dos capelães, que eu confessava e ajudava a morrer tanto os soldados do seu exército como do exército inimigo. Então isso aí é verdadeira força.